Olá, vou apresentar agora uma questão referente à dúvida enviada sobre cálculo de domínio e imagem, sexta dúvida da disciplina de bases matemáticas. E vou me basear nessa questão, me foi enviada por um dos alunos e há mais alunos perguntando sobre esse tipo de procedimento. Então tá aí, considere a seguinte função, e esta é uma função aí que não é tão direta, né, que ela se divide em três partes, de acordo com os valores de x, mas tudo bem, a gente vai dar uma esboçada no gráfico, tá? Não que isto seja obrigatório no cálculo de domínio e imagem, algumas situações a gente consegue determinar de maneira mais direta, sem esboçar gráfico necessariamente. Mas eu vou aproveitar para mostrar, né, graficamente também. Então vamos lá. Perceba que essa função f de x, então a função, os valores de y nós representamos no eixo vertical e o de x no horizontal, ela assume o valor menos duas vezes o x, se o x for menor que zero. Tá? Então nesse setor aqui à esquerda do eixo vai ter esse comportamento. Vai ser igual a raiz do x para x variando de 0 até 4. Aí vai ser 2, uma função constante, se o x for maior que 4. Então, nós temos três comportamentos distintos para cada setor. Ok? Para x menor que 0, para x de 0 a 4, eu vou dar uma graduada aqui na nossa reta, no nosso eixo x. Tá? Alguns valores aqui até o 4, que vai ser importante. Aqui é o 0, né? Cruzamento dos eixos. Alguns valores de x aqui negativos. E aí, à medida que for precisando, a gente constrói, determina os valores no eixo y. Então, pensando aqui nesta primeira parte, né, fazendo como se trata de uma função de primeiro grau neste pedaço, nesse trecho, tá, a gente pode fazer aqui uma tabelinha para valores menores que zero. A gente escolhe, por exemplo, menos 1, pode pôr menos 2, menos 3, 2 bastam, né? Porque é função de primeiro grau. Então, se o x for menos 1, a f de x vai ser menos 2 que multiplica x, menos 2 que multiplica menos 1, dá 2, positivo. Tá? Isso nos leva ao ponto menos 1,2. Ok? A gente já vai marcar. Se o x for menos 2, nós teremos menos 2x, menos 2 que multiplica menos 2, que dá 4, positivo. Correto? Tá, então eu vou graduar aqui uma parte do nosso eixo y, tá, até o 4 para lançar esses pontos. Então, ponto, aqui eu não falei, mas é o ponto menos 2,4. Tá? O ponto menos 1,2, ele se encontra aqui. O ponto menos 2,4, nós temos esse ponto aqui, no encontro desses dois segmentos, tá? E agora nós vamos traçar, se você quiser colocar mais pontos, vai dar menos 3,6 e assim por diante. Então, agora nós vamos traçar a reta, tá? Não está tão reta, mas dá para entender, e aqui ela continua infinitamente. Só que para aqui, né, antes do x igual a zero. O x igual a zero não faz parte, a gente faz bola vazia aqui. Este ponto não faz parte desse trecho do gráfico. Agora, pelo menos por enquanto. Agora, se o x varia de 0 a 4, então quando o x for 0, quando ele for meio, quando ele for 1,5, 2, 3, até 4, o valor é raiz de x. Então, a gente vai fazer aqui uma tabela também, para ter uma ideia essa tabela, para esse trecho de 0 a 4. Tá? Eu vou colocar aqui 0, vamos colocar o 2 também e o 4. Se você quiser colocar mais valores, aí fique à vontade. E aqui a nossa f de x igual a raiz de x. Tá? A de cima que a gente fez foi menos 2x. Correto? Então, se o x for 0, raiz de 0 é 0. Se o x for 2, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Tá? E se o x for 4, raiz de 4 igual a 2. Tá?
Então vamos lançar esses pontos. Olha aqui, o ponto 0,0. Então a gente pode apagar essa bola que eu fiz aqui, bola vazia, porque este ponto, né, faz parte do gráfico, por causa disso tudo aqui, ó, desse ponto 0,0. Correto? Depois o ponto 2,1,4. Bom, 1,4, se aqui é 1, ali é 2, está mais ou menos aqui, né? Só um esboço, é só para a gente ter uma ideia. Tá aí o ponto. E o ponto 4,2, o 2 do y está aqui, o 4 do x está aqui, este ponto. A função raiz quadrada, ela tem esse tipo de comportamento aqui, essa curva, cujo crescimento vai diminuindo à medida que o x vai aumentando. Correto? Daí, quase terminado o nosso gráfico. Agora falta a última parte, né? Se o x é maior que 4, aí, valores maiores que 4, qualquer valor maior que 4, eu vou pegar aqui o 5, o 6, né? A nossa f de x, ela é constante, ela não depende do x. Então você pode pôr o valor que quiser para x, a f de x vai ser sempre 2. É o que diz aqui a função dada, né? Então se aqui for 5, 6, 7, assim por diante, o valor associado é sempre 2, tá? Então a gente tem aqui uma reta paralela, vamos tentar desenhar aqui uma reta paralela ao eixo x. Tá aí o esboço, né? Aí continua infinitamente. O esboço do gráfico. Agora, o que vem a ser o domínio da função? Graficamente, né, domínio você pode determinar observando quais os valores de x que fazem parte da função. Aqui eu desenhei do menos 2 até o 6. Então você pode dizer que de menos 2 até 6, certamente qualquer valor real aí de menos 2 a 6 faz parte desse domínio. Só que essa função aqui, ó, ela, né, sobe infinitamente, então ela vai andando também para a esquerda infinitamente. E esta daqui, essa parte, esse lado direito, também vai continuando infinitamente. Por isso que eu posso dizer que o domínio dessa função f, né, é todo o campo real, todo o conjunto dos números reais. Não existe nenhum valor de x que eu não consiga, para o qual eu não consiga calcular o valor da f de x. Qualquer valor. Se for qualquer valor menor que zero, você vai jogar aqui nessa expressão, você vai conseguir calcular. Tá? Isso a gente poderia ter visto antes até de fazer o cálculo. Se for qualquer valor de x de 0 a 4, você consegue calcular a raiz de x, ela existe. Raiz de x, raiz quadrada de x, não vai existir se o x for negativo. Mas aqui, né, não tem nenhuma possibilidade de x negativo quando eu aplico a raiz de x. E aí, o último passo aqui, a f de x é sempre 2 para qualquer x maior que 4. Tá? Então, seja qual for o valor de x, você sempre vai ter um valor associado, uma f de x, você vai conseguir calcular. Você fala assim, o x igual a 1 milhão. Né? 1 milhão é maior que 4. Então, se o x for 1 milhão, a f de x é 2. Tá? O x igual a menos 10. Bom, se o x é menor que 0, você consegue jogar o menos 10 aqui e calcular. Menos 2 que multiplica menos 10 dá mais 20. Então, você acha o ponto. Agora, a imagem, a ideia é parecida, só que você observa o eixo y. A imagem você considera como o conjunto dos valores que o y, ou que a função f de x pode assumir. A imagem desta função, a gente abrevia como im, a imagem de f, né, vai ser o quê? Quais os valores que a função pode assumir? Bom, nós percebemos aqui que do 0 para cima, qualquer valor. Tá? Mas aqui do lado direito para no 2. Ok, para no 2 do lado direito, mas do lado esquerdo aumenta indefinidamente. Então você sempre vai encontrar um valor associado, né, um valor associado a f de x positivo, sempre, até mais infinito. Agora, aqui para baixo não, né? Aqui nenhum valor faz parte da imagem. Por quê? Esse gráfico não passa do eixo x, então ele não passa do y igual a 0. Tá? Eu posso dizer, portanto, que a imagem vai do 0, fechado no 0, tá, até mais infinito. Essa é uma forma de nós indicarmos usando intervalo. Você pode também representar dessa forma, é qualquer y real, tal que y é maior ou igual a 0, usando a notação de conjuntos.
É isso aí e até o próximo vídeo.